Segunda parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava. Vamos dar continuidade hoje ao estudo do glossário, vendo o verbete intitulado As Seis Perfeições, que em sânscrito são designadas como paramitas, né? As seis paramitas. E o Lama, a respeito desse tema, ele diz: generosidade, moralidade ou disciplina, paciência ou paz, perseverança ou esforço jubiloso, concentração e sabedoria. Essas são as seis perfeições. O Sutra do Diamante é um controle de qualidade para estas perfeições, estabelecendo o critério que as define como transcendentes de fato. Por exemplo, o esforço jubiloso transcendente é o que se propõe a beneficiar os seres da forma mais ampla, o que seria divulgar e aplicar os ensinamentos que revelam a liberdade. Um esforço jubiloso pertencente à roda da vida e que apenas ajude algum grupo de indivíduos, de uma forma relativa, por exemplo, não seria considerado perfeição. Então esse já é o ponto central aqui do verbete, pessoal. Porque, como eu disse aqui logo no início, perfeição em sânscrito, que é a língua original na qual o budismo se expressa, é designado pela palavra paramita. Para é um prefixo sânscrito que significa além, né? Então paramita, que é traduzido em português como perfeição, significa todo aquele comportamento, toda aquela atitude que nos leva a transcender esse nosso estado comum, esse nosso estado ordinário, né? Esse nosso estado onde nós vivemos aflitos, confusos e sempre mergulhados em aflições, né? Por exemplo, se referindo ao que ele chama de esforço jubiloso, né? Que é outra palavra também muito interessante aqui da gente analisar, né? Jubiloso, alegre, né? Ou seja, esse é um ponto super importante, porque essa é a quarta paramita, é a quarta perfeição, né? O esforço jubiloso, que também é chamado de energia constante, né? Ou seja, o nosso esforço, o nosso trabalho espiritual deve ser um trabalho, para que seja frutífero, deve ser um trabalho feito com alegria. Não é para ser um sacrifício, né? Se nós não conseguimos nos alegrar com a nossa prática espiritual, tem alguma coisa errada com ela. Ela não vai ser frutífera, né? Porque é preciso que a gente tenha a clareza de que a prática espiritual está nos conduzindo à verdadeira felicidade, né? Porque há pessoas, muitas vezes, que ao adentrar um caminho espiritual, acham assim: eu estou renunciando à felicidade, né? Eu estou renunciando à família, eu estou renunciando a não sei, enfim, a atitude, assume uma atitude de quem está deixando para trás alguma coisa. E não é essa a verdadeira compreensão da prática espiritual. A prática espiritual, ela não está deixando nada para trás, muito pelo contrário. Ela está fazendo com que nós avancemos para estados muito mais profundos de alegria, felicidade e paz. Então esse esforço tem que ser jubiloso, né? Esse é um primeiro ponto, tem que ser um esforço alegre. Mas o Lama vai mais além. Ele diz que se esse esforço, né, que é jubiloso, que nós praticamos, ele é feito apenas para um grupo de indivíduos, né? Se a gente começa a dizer assim, não, eu vou aqui ajudar, mas é esse grupo, que esse grupo aqui que merece, né? O que significa isso? Voltamos a cair na armadilha do egocentrismo, na armadilha do egoísmo, né? Dividindo os grupos entre os que merecem a nossa atenção e os que não merecem. Isso não faz com que nós transcendamos esse nosso estado de mente limitado, né? Limitado sobretudo pelo egoísmo, né? É preciso que esse nosso esforço jubiloso, ele seja um esforço para beneficiar os seres da forma mais ampla possível, né? Então, por exemplo, hoje existe um discurso na nossa sociedade muito pernicioso do ponto de vista espiritual, que é aquele que divide a sociedade em homens de bem e homens que não são de bem, né? Em seres humanos que são de bem e seres humanos que não são de bem. Isso, do ponto de vista espiritual, não existe, né? A única divisão que poderia acontecer é a divisão entre aqueles que despertaram e aqueles que ainda não despertaram. E todos aqueles que verdadeiramente despertaram para a alegria do esforço jubiloso da prática espiritual, eles se alegram em ajudar aqueles que estão num estado de maior escuridão, né? Com aqueles que estão praticando ainda muitas negatividades, com aqueles que estão doentes do espírito, né? Jesus fala com toda clareza: eu não vim para os doentes, eu vim para
eu não vim para os sãos, eu vim para ajudar os doentes. É óbvio, né? Os sãos não precisam de médico, ele usa essa expressão, não precisam de médico, né? Então aqueles que já despertaram, obviamente que não precisam de um mestre espiritual, mas são justamente aqueles que se encontram em trevas, né? E aqueles, sobretudo aqueles que se encontram nas trevas mais profundas, são esses que vão precisar da ajuda, né? Então o esforço transcendente é sempre esse esforço que não delimita, que não divide, né? Mas muito pelo contrário, é aquele esforço que inclui, né? Que traz todos, né? E que considera todos como uma mesma família, né? A grande família humana. Aliás, na prática espiritual genuína, não é só a grande família humana, não. São todos os seres que habitam não só o planeta, como todo o universo, né? Sejam os microscópicos, sejam os macroscópicos, sejam vegetais, sejam animais, sejam minerais, não importa, né? Tudo pertence a uma grande unidade divina que deve se apoiar, que deve se ajudar, que deve ser tratada com compaixão, né? Com amorosidade e com generosidade, né? Inclusive eu estou me lembrando aqui de um ensinamento que uma vez eu tive na Escola de Filosofia Nova Acrópole, né? Que tratava da cortesia. E aí eles falaram, por exemplo, da cortesia com as pedras, com os minerais. Como é que a gente pratica a cortesia com os minerais? Por exemplo, não chutando uma pedra que está na rua. Por quê? Porque a natureza das pedras, né, das rochas e dos minerais é ficarem no mesmo lugar, né? É estarem ali presos no mesmo lugar. Então é uma descortesia, né, quando nós desnecessariamente os chutamos, né? Olha só que interessante, que amplitude dessa visão. Quando, por exemplo, eu tenho condições de caminhar pela calçada e caminho por cima da grama, é uma descortesia com os vegetais. Eu estou pisando, né, no vegetal desnecessariamente, né? Tudo tem a ver com a desnecessidade. É importante também lembrar disso, né? Não pode transformar nada em superstição nem em fanatismo. Mas é interessante de ver, né, que não existe só descortesia para com os humanos, né? Existe descortesia para com todos os seres da natureza. E a prática espiritual mais ampla, ela é generosa não só com os humanos, ela é generosa com todos os seres da natureza, todos os seres do universo, né? E a generosidade, inclusive, é a primeira das paramitas. Então qual é a primeira perfeição a ser praticada? Generosidade. Por quê? Porque é aquela que vai fazer com que nós transcendamos nosso ego, né? Quando nós somos generosos, nós estamos tendo um foco de preocupação no outro. Nós estamos nos importando com o outro. Ou seja, estamos saindo um pouco do nosso mundo, né? Do nosso mundo egóico, né? Do nosso eu, para beneficiar a outrem, né? Então a generosidade é a primeira das perfeições que nos faz atravessar, né, da margem da ignorância para a margem da sabedoria. A segunda, ela é chamada de moralidade ou disciplina, né? O que é moralidade ou disciplina? Não é moralismo, pessoal, né? Não é isso. A moralidade, sobretudo a moralidade budista, ela se resume a um princípio muito simples e muito básico, que é trazer benefício e evitar sofrimento para si e para os outros. Ponto, né? Então não existe uma listinha de coisas erradas e de coisas certas, né? A moralidade budista, ela não tem esse moralismo, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Cada circunstância é que vai dizer o que é certo e o que é errado. Mas existe um princípio que nos orienta. Se causa sofrimento, não faça. E se beneficia, faça. Ponto. A moralidade é isso, né? Porque isso evita com que nós caiamos num conjunto de regras que muitas vezes em determinadas circunstâncias podem não servir para a prática do bem, né? Só para dar um exemplo, né? Por exemplo, eu já falei aqui quando alguém... eu citei até um exemplo, se eu não me engano, né? Que eu criei mesmo na minha mente, por exemplo, um policial que aborda alguém que esteja praticando um estupro, né, de uma criança de 2 anos, esteja prestes a praticar um estupro, né? Suponhamos que seja um policial praticante espiritual, tá armado, né? E ele olha para as circunstâncias e procura de toda forma evitar que aquele crime seja cometido, né? Evitar que aquela situação se concretize. E ele percebe que ele não tem outra coisa a fazer, né, dentro das características das circunstâncias, que não seja matar o agressor, né? Atirar no agressor e matá-lo, né? E vamos supor que ele faça isso, mas que no fundo do seu coração, ele, depois de ter praticado o ato,
acolhe a criança e diz assim: que pena, né? Que lamentável que eu tenha que ter tirado a vida de um ser, né? Para que ele pudesse não praticar uma negatividade que iria causar sofrimento a uma criança inocente e aumentar o seu karma negativo. Mas ao mesmo tempo ele vai se sentir jubiloso, porque se ele for lúcido ele vai dizer assim: era o que tinha que ser feito, e eu evitei que esse ser que iria praticar o mal gerasse mais karma negativo. Num próximo renascimento ele vai ter a oportunidade de renascer melhor e de fazer melhores práticas. Percebe? Então, se a gente pegar e botar uma regrinha, não matar, né? Aí numa circunstância dessa, como é que fica? Né? Como é que a gente faria, né, o nosso julgamento? Né? Então não é uma questão de julgamento, é uma questão do que é necessário fazer naquele momento. E qual é o princípio? Trazer benefício. Nesse caso, beneficiou-se a criança que não foi vítima do estupro e beneficiou-se o criminoso que ao ser morto não praticou um ato que geraria karma negativo, que diante da espiritualidade é muito pior, né? Seria muito pior ele ficar vivo e gerar karma, porque o karma vai para outras existências, né? E vai causar problema para ele não só nessa existência, mas até em existências futuras, ok? Então essa é a segunda paramita, a segunda perfeição, moralidade ou disciplina. A terceira perfeição é a paciência ou paz. Porque vocês percebem que tem também uma sequência, né? Você é generoso, consegue transcender o seu mundo egóico, sai um pouco de si mesmo. Ao sair de si mesmo, você percebe que a prática da moralidade é boa para você e para os outros, né? Ou seja, se você traz benefício e evita o sofrimento, você faz bem aos outros e a si mesmo. E a partir daí, você pacifica seu mundo interior, né? Porque não fica mais, né? Ao ser generoso, né? Ao ter uma disciplina moral, seu mundo interior começa a se pacificar, porque você não está mais naquela atitude de defesa, né? Você não está mais naquela atitude, deixa eu defender o meu, né? Deixa eu defender a minha família, as minhas posses, né? Você já está voltado para olhar em volta, né? E se alegrar, né? Com aquilo que você faz de bom, não só para si, mas para todos aqueles que o cercam. E é daí que surge a quarta perfeição, o esforço jubiloso. Né, brota essa alegria, né, desse esforço e desse trabalho jubiloso. Vocês percebem? Uma perfeição vai conduzindo a outra, uma vai se encaixando na outra. Né? Surge a quarta perfeição, que é o esforço jubiloso. Né? E a partir daí, eu vou percebendo que quanto mais eu me concentro, né, quanto mais eu foco naquilo que precisa ser feito, quanto mais eu foco naquilo que precisa ser trabalhado, mais rapidamente eu diminuo o meu sofrimento e diminuo o sofrimento dos demais também. Então surge a quinta perfeição, que é a concentração, o foco. Né? Eu começo a ficar concentrado naquilo. Reparem que Jesus, por exemplo, como ser iluminado que era, ele estava o tempo todo focado em fazer o bem. Ele estava o tempo todo focado em servir. Ele não saía desse foco, nunca, né? Em circunstância nenhuma. Nem quando estava sendo crucificado, nem quando estava sendo pregado na cruz, nem quando estava sendo submetido às piores dores físicas. Mesmo assim, o foco dele era a prática do bem, a sexta perfeição, concentração. E a partir daí, né, com a prática dessas 5 perfeições, obviamente brota de maneira natural a sabedoria. Porque aí eu vou atuar em cada circunstância de acordo com o que as circunstâncias requerem, porque é isso que é sabedoria. Sabedoria, como já disse agora, né, em muitas outras circunstâncias, não é um conjunto de regras do que deve ser feito e do que não deve ser feito. Sabedoria é lucidez, sabedoria é clareza, é saber o que o momento requer. A vida ela é muito dinâmica, ela muda a todo momento. Né? As circunstâncias e os contextos são infinitamente variados. Então a sabedoria ela não se apega a um código, digamos assim, né? Um código moral, um código de regras. Não, ela é uma lucidez e uma clareza que a cada momento se manifesta da melhor forma possível. Né? De acordo com cada circunstância, né, a pessoa desenvolve a habilidade de fazer o que é necessário. Né? E Platão já dizia, 2.500 anos atrás, definindo o que é bom, ele dizia que bom é o necessário. Né? É interessante essa definição de Platão. Né? Ele dizia assim, bom é o necessário, né? E bem é o que une. E belo é o natural. A tríade de Platão. Né? Olha que coisa interessante. Né? O natural é belo. Né? O necessário é bom, né? E o que une é o bem. Olha só, então fica muito fácil de nós sabermos, eu estou praticando o bem ou eu estou praticando o mal. É só ver, estou unindo ou estou desunindo?
Eu estou sendo bom ou eu estou sendo mal? É só ver. Estou fazendo o que é necessário ou estou fazendo coisas desnecessárias? Né? E a beleza nas minhas ações é só ver, estou sendo natural ou estou sendo antinatural, cheio de artificialidades. E nós vimos aqui no começo do nosso estudo hoje, na mensagem que foi sorteada, o quão distantes da naturalidade nós estamos no nosso mundo contemporâneo. Né? Nosso mundo contemporâneo tem uma normalidade patológica, tem uma normalidade doentia, né? Onde a violência se tornou corriqueira, né? Onde a crueldade se tornou cotidiana. Isso é totalmente antinatural. E é por isso que a gente olha para essas coisas e fica de uma certa forma assim, decepcionado, né? Enojado. Por quê? Porque elas são feias, elas não são belas, porque não são naturais. A nossa verdadeira natureza, a nossa natureza divina, ela anseia pelo bem, ela anseia pelo belo, né? Ela anseia pelo bom. E é por essas três coisas, né? Por esses três alicerces básicos da espiritualidade que nós devemos trabalhar cotidianamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mesmo quando, porventura, a gente, por uma distração, se desviar do caminho reto, ao voltar, né, ao perceber o desvio e perceber assim, não, vou voltar a me concentrar, já devemos aí desenvolver essa atitude, né, de agradecer o fato de estamos sendo capazes de retomar o caminho quantas vezes for necessário. Esse é o nosso trabalho. Podemos tropeçar, mas não devemos tombar.